Presidente da República assinalou hoje a transição do arquivo do Tribunal de Contas para a Torre do Tombo como um momento histórico e realçou a antiguidade da instituição como indissociável da história de Portugal. Estamos a viver um momento histórico hoje, porque estamos a recordar o tempo do nascimento de Portugal, que é dos países mais antigos do mundo, com a configuração que o caracteriza neste momento. E esta história é uma história que é contada pelo arquivo que já cá estava na Torre do Tombo e pelo arquivo que chega hoje à Torre do Tombo. O Tribunal de Contas celebra 635 anos de atividade, desde a instalação em 1389 na Casa dos Contos, a instituição antecessora do Tribunal, durante o reinado de Dom João I. A celebração deste aniversário na Torre do Tombo tem um duplo significado. Por um lado, a primeira sede da instituição foi precisamente na Torre do Tombo, no Castelo de São Jorge, em 1389. Foi a primeira sede do Tribunal de Contas. Por outro lado, celebramos hoje, com a Torre do Tombo, um protocolo para depósito do rico arquivo histórico do Tribunal, com cerca de 3 a 4 km lineares. Neste momento, como puderam ver, temos aqui umas instalações magníficas. Na cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda o papel importante do Tribunal de Contas em relação aos fundos europeus. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal,
o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com o Colonial. Portugal, Portugal, aqui na Solé, aqui na Solé, aqui na Solé. Guinness. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos em Laval, continuamos com histórias únicas e fascinantes. O pai de Durval Faria chegou há 67 anos. Vamos descobrir a história de Durval e Teresa dos Santos. O meu nome é Durval Faria, sou de Rabo de Peixe, vim para o Canadá com a idade de 13 anos. Eu chamo Maria Teresa Geral dos Santos, nasci no Socorro, Lisboa. Cheguei ao Canadá no dia 6 de março de 1966. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sra. Dona Teresa, Sr. Durval, obrigada de nos acolher no vosso conforto. Estamos ao pé das flores, que maravilha! Muito obrigada por vocês por terem vindo. Sinto-me muito feliz por isso. São sempre bem-vindos. Há tanto tempo que eu era, de facto, interessada em descobrir o que é que foi esta vivência, ou tem sido, porque já vai há muitos anos no Canadá, não é verdade, Sra. Dona Teresa? Sim, eu cheguei em 66. Já estou, agora não fiz as contas, mas já há uns bons aninhos. Cheguei com 15 58 anos já. Cheguei com 15 anos. Durante 3 anos chorei dia e noite. Eu acho que é uma questão de adaptação. A mim também foi 3 anos para me adaptar. E isso Foi não é muito fácil. difícil, muito difícil. E o Sr. Durval? O senhor recorda-se o dia que chegou, com 13 anos? Sim, recordo-me, num dia depois que eu cheguei, meu pai levou-me a uma loja na Santa Catarina, que chamava-se, já não me recordo o nome. Pronto, não é importante. Sim. Dei um passeio, mas também calhou mal, porque estava um dia de chuva e eu fiquei tudo molhado.
Mas olha, nunca mais esqueceu, não é? Não, esse é tomar banho no mesmo momento. É verdade. Olha, e como é que era? O senhor veio em que mês? Mês de maio. Então estava frio. Não estava frio. Já estava bom? Não foi em maio. Dia 9 de maio. Sim, pronto, mas podia estar frio. Às vezes está frio, está neve, outras vezes não. Porque o mês de maio é muito imprevisível, não é, Sra. Dona Teresa? E a senhora vem em que mês? Vim em março. Mais frio ainda? Vim em março, num domingo. Então, quando nós viemos para o Canadá, foi tudo resolvido em 6 meses. A minha tia trabalhava para os embaixadores do Canadá e o meu irmão fez 16 anos em janeiro e então tínhamos que nos despachar para sair antes que ele desse o nome. E então o meu pai queria sair de Portugal para o meu irmão não fazer o serviço militar e o embaixador em 6 meses arranjou tudo. Contrato de trabalho, o meu pai veio com um contrato de trabalho para a companhia Dominique, uma companhia italiana que trabalhava a construir Montreal, fazer os prédios, hotéis, em construção. O meu pai era carpinteiro marceneiro e então já veio com o contrato. E o meu tio, que foi ele que nos chamou, com carta de chamada, a primeira casa que nós fomos foi então agradecer aos patrões, que eram os donos da companhia Dominique. Meu tio trabalhava para eles, na Côte Sainte-Catherine. Então fomos lá à casa e eles abriram uma garrafa de champanhe. Ainda se lembra? Ainda me lembro. Abriram uma garrafa de champanhe à nossa saúde termos chegado. E depois daí então é que fomos para a rua, viver para a Rua Ontário, uma parte de casa, porque as mudanças em Montreal eram no dia 1 de maio e o meu tio não conseguiu arranjar casa para nós, então fomos para aquela parte de casa a morar até maio. Depois em maio então fomos para a Colonial. O bairro português, não é? Sim, senhora. E nessa altura era uma área muito judaica, não era? Era. Os judeus ajudavam muito os portugueses, sobretudo com as crianças, a irem para a escola. O meu irmão chegou com 16 anos, foi para a escola, ele estava a estudar lá em Lisboa, e depois ele foi para a escola francesa, porque já vinha com o francês do secundário que ele estava na escola. E então nós tinha uma irmã com tinha 4 aninhos, a minha irmã Helena, que era a seguir a mim, e então foi os judeus que ajudaram a minha irmã a ir para a escola, orientaram-na a ir para a escola inglesa. Claro que nós não conhecíamos nada, mas os judeus nessa altura ajudavam muito a comunidade portuguesa, orientavam, porque os franceses não queriam saber de nós. Hoje queixam-se, não é? Isso é uma questão bem interessante, porque é o problema da língua, que se fala pouco francês no Quebec, mas há erros no passado foram gravíssimos para que as pessoas não se tenham habituado ou não quiseram fazer ou não tiveram oportunidade. É isso. Porque é que o meu irmão foi para a escola francesa? Porque já trazia francês, já vinha adiantado, não é? No secundário. Estava no liceu lá em Lisboa. Chegou aqui e foi para a francesa. Já falava um bocadinho de francês. E as minhas irmãs foram para a escola inglesa. Essa minha irmã foi para a escola inglesa e ninguém de francês não orientaram. A imigração não orientou, dizer não, chegaste agora, pertence ir para a escola francesa. Não. Eles não queriam saber, não se organizavam como deve de ser. Não era como hoje. Hoje é totalmente diferente, mas os erros vêm de trás, claro. E que são difíceis de reparar. Não é? E são agora difíceis. custa-se caro. Não é? Porque agora temos que pagar com uma moeda bem elevada porque, enfim, os governos não trabalharam aquilo que era obrigatório. Era isso mesmo. Mas há que se responsabilizar ao passado, não é? Não é isso. Não é? Ó, Sr. Durval, e o senhor
Você recorda-se então quando chegou, apanhou uma molhadela? Sim. E como é que foi a adaptação? O senhor foi viver para onde? Foi lá na Rua Ontário, lá para baixo, para Montreal, Sim. onde passavam muitos carros, e punham-me na janela, quase dia e noite a contar os carros para um lado, outro para o outro. Não tinha nada para fazer, tinha 9 anos. Pois é. E 13 anos, perdão. Sim. Mas o senhor, quando olhava na janela, o quê? Lembrava-se de rabo de peixe? Não, Então? não. Foi só onde é que eu vou daqui, por onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. O que é que eu venho fazer aqui, não é? E isso estava um pouco, estava aflito. Chateava, não era? Sim. O pessoal não saudava ninguém, dizia que desde cá de cima eles não queriam saber, e fiquei assim atrapalhado. Como é que viver aqui, vou fazer aqui? Olha, e qual foi o primeiro emprego que o senhor teve? O senhor lembra-se? O que é que foi fazer? O único, sempre. Qual foi? É talhador de vestidos. É? Sim, talhador, toda a minha vida. Trabalhou com judeus? Sim. Não tinha outra escolha. Porque eles é que eram os bons. Eles é que tinham as companhias, eram deles. Trabalhei, gostava muito do que fazia. Ninguém me chateava, ninguém me empurrava. Tinha confiança em mim e era um trabalho bem complicado. A fazer os moldes, quanto tempo leva de material. Estender o tecido. Estendia o tecido? Também, e cortar. Onde foi-se embora um bocado, mas depois ele voltou. Magoou-se. Quer dizer... Quantos anos é que o senhor teve ligado à têxtil? Tem uma ideia de quantos anos esteve envolvido na têxtil? Esteve ligado a trabalhar? Sim. Toda a minha vida. 47 anos. Sim. E nunca se arrependeu? Nunca me arrependi. Tinha bons patrões? Não, os patrões eu nunca os via. Nunca os via? Os responsáveis daquela secção, e tinha a minha também tinha a minha responsabilidade. Quer dizer, nunca fui puxado muito. Eles tinham confiança em mim, mas nunca durava muito tempo em cada companhia. E corri muitas, e buscaram-me sempre um bocadinho mais. Exatamente. E isso era onde? Na Chabanela? Na Chabanela, sempre na Chabanela. Sempre não, começou mais em baixo, e depois mudaram-se. O senhor esteve na Paristar? Não chegou a estar? Não, mas estive numa mandar. Ok. No mesmo andar deles. Muito bem. Eu sou Dona Teresa, diga-me lá, entretanto o tempo passa e ficou a viver no bairro. E então foi à escola, chegou a ir à escola portuguesa? Ia à escola de noite. Foi à escola de noite? Eu ia à escola de noite, ao IMCA, mais o meu irmão, o meu irmão depois queria aprender inglês, tivemos alguns cursos de inglês. Mas eu sempre tive mais tendência para o francês, sempre gostei mais de francês. E então eu fui à escola, também dava na Emile Milligan, na Pine Avenue, porque eu morava na Colonial e a pé, cursos de noite para aprender a língua francesa. Pois. E depois eu fui para ajudar os meus pais, claro, viemos uma família de 5, para pagar as viagens ao meu tio e essas coisas todas que nós sabemos que é necessário. Então a senhora está-me a dizer que foi necessário o vosso tio pagar as viagens para chegarem ao Canadá? Sim. Não havia condições? Não havia condições. O meu pai era carpinteiro em Portugal. Chegou a trabalhar muito tempo ao CNI, que era do governo, e isso tudo tinha os seus descontos, que ele depois teve a sua pensão e isso tudo. Mas, claro que não dava para... A minha mãe estava em casa a criar-me a mim e ao meu irmão, não dava para juntar dinheiro. Não, nunca nos faltou nada. Mas estávamos numa casa alugada e a minha mãe orientava a vida e o meu pai trabalhava. O que é que a sua mãe fazia? Aqui? Sim. A minha mãe nunca trabalhou lá, criava os filhos, pronto. Nunca trabalhava. A minha mãe era muito vivinha, muito alegre. E sem o meu pai saber, meu pai saía de manhã para Lisboa e nós íamos para a escola e a minha mãe ia ajudar os agricultores a apanhar feijão, a apanhar nabos, mas era só para a brincadeira, não era para ganhar dinheiro. Ela ia umas horas só para lá, porque riam muito, cantavam. Então ela fazia isso, ela gostava muito de fazer isso.
E depois chegámos aqui, claro, a minha mãe, coitada, quis ir para a fábrica. Naquela altura tinha uma senhora que era de Alcácer do Sal e que disse, eu já tinha aprendido costura em Portugal, estava a aprender a ser costureira, quando meu pai me cortou as pernas. E então eu fui para a fábrica, com 15 anos, fui trabalhar numa fábrica e a minha mãe foi também. Só que a minha mãe, ao fim de uns meses, ficou doente, onde ela depois é que descobriu que estava grávida da minha irmã mais nova e ficou em casa, porque estava doente, muito bem. E a minha mãe depois foi trabalhar nas casas juífas, a dias, ganhava um bom salário, ela não sabia ler nem escrever, a minha mãe, mas era muito esperta. Você lhe ensinava um caminho uma vez só e ela ia. A sua mãe, permita-me perguntar, a sua mãe era mesmo natural de Lisboa ou vinha de uma outra região? Não, é interessante que o meu pai veio da Serra da Estrela, Ceia, e a minha mãe era de Trás-os-Montes, Alfândega da Fé. Lindo! Mirandela. Era. Lá do norte. Mas eles emigraram para Lisboa quando eram jovens. A minha mãe veio de pequenina para Lisboa. Sra. Dona Teresa nunca sentiu a vontade de ir outra vez, ou melhor, ir à descoberta, Trás-os-Montes, Serra da Estrela? Não havia essa ideia dentro de si, eu quero ir para a terra dos meus pais? Não, eu fui na terra do meu pai, eu ia todos os anos nas férias. Mas e morar? Morar? Isso é outra história. Aí é outra? Porque eu durante aqueles 3 anos eu nunca parei de cansar o bichinho do ouvido do meu pai. E espera aí, quando eu tiver 21 anos você nunca mais me vê. Eu dizia ao meu pai, quando eu fizer 21 anos eu vou-me embora para Portugal e você nunca mais me vê. Você trouxe-me para este país sem eu querer por causa do meu irmão. Viesse você com o meu irmão e deixasse-me lá com a minha avó. Não, eu nunca gostei disto. Então, como disse há bocadinho, 3 anos olhar a janela ou a chorar na almofada para ir para Portugal. Fui trabalhar pois, para a fábrica. Mas chorava. Chorava, todas as noites eu chorava, todas as noites e todos os dias. E estava na fábrica e eu não percebia o que as pessoas me diziam, porque eles mostravam-me. Eu sempre fui muito esperta para a costura e sempre tive muito gosto. Aliás, eu gosto de fazer tudo, mas eu gostava muito de costura e então eu estava lá na fábrica e muitas vezes a lágrimazinha vinha. Mas pronto, ajudei os meus pais, eu trabalhei para os meus pais dos 15 aos 21. Nunca ganhei para mim, foi sempre para os meus pais. Olha, mas a uma dada altura a senhora encontra um belo rapaz. Isso é outra história muito, muito interessante. Então? É que quando eu cheguei em 66, tinha uma rapariga que morava em frente na Colonial e ela disse, temos um grupo de jovens, vem para os jovens. A Igreja Portuguesa tem lá um grupo de jovens. E depois lá com muito custo, porque o meu pai não me deixava ir para lado nenhum. O senhor Lourenço, que Deus tem, veio pedir para ir para o folclore, cá nada, minha filha não vai para o folclore. Depois queria que eu concorresse para Miss Portugal. Não, minha filha não é nenhum animal para ir para a exposição. E nunca me deixou. Depois, então lá o convencemos, essa menina ia e levava-me para a Igreja de Santa Cruz. E ela, há um certo tempo, começou a namorar com ele. Mas ela... Com o seu marido? Com o meu marido. Mas ela queria o meu marido só para ser chofer, para levá-lo à universidade e buscá-la. E dizia mal dele, e dizia, ele pensa que eu vou casar com ele, mas eu quero é só para ser meu chofer. E ela desabafava comigo. E aquilo a mim fazia-me tanto mal, porque ela estava a ser mazinha para ele, não é? Estava a usá-lo. E eu não gostava nada daquilo, mas eu também não podia dizer a ele, não é? Porque senão dava complicação. E comecei a gostar dele. E então falava com Deus. Falava com Deus e dizia,
gostava daquele jovem, porque é que ele não fazia, em vez de gostar dela, gostasse de mim, e falava muito, muito com Deus. E depois dizia, se tu me deres aquele homem para meu marido, isto eram as minhas conversas com Deus, se me deres aquele homem para meu marido, eu prometo de estimá-lo e olhar sempre por ele enquanto eu for viva. Isto foi o meu contrato com Deus. E como é que surge a coisa? E como é que surge a coisa? É que quando as coisas vão menos bem, eu ouço a voz de Deus a dizer-me, não o querias, então tem-os. Já o tens, então toma conta dele. Muitas vezes. Depois, pronto, em vez de ser ele a pedir-me namoro, fui ao encontro dele, e depois os olhares, aquelas saídas, aquelas coisas, e começámos a namorar. Eu tinha 19 anos nessa altura. Eu tinha 19 e depois aos 21 casei. E lá se foi Portugal para água abaixo. Mas deixe-me falar agora com o Sr. Durval. Sr. Durval, e quando o senhor se namorava com uma pessoa e ela, ao mesmo tempo que era justa, tentou-lhe dar a entender que a coisa não estava bem do seu lado, como é que o senhor se virou para este lado com uma bela rapariga? Recorda-se? Sim, mas foi um pouco complicado no princípio. Foi? Porque a outra que gostava virei-me as costas e isso não calhou bem. Eu depois, com a segunda, eu fui mais com cuidado, mais meiguinho, como não houvesse a fazer a mesma coisa que fiz com a segunda. Fui com o pé direito, sempre sério, nunca mais olhei para uma outra, faço sempre a mesma, até hoje. Até hoje, não é? E amanhã. Uau! E já estão há quantos anos juntos? Há 52 casados e 2 anos de namoro. Mas olha, há aqui muita atividade no meio, onde a senhora, eu sei, que esteve ligada à Laval, onde teve uma grande responsabilidade num organismo onde tinha de estar na linha da frente, não foi? Sim, sim. Nós depois vivemos em Montreal 9 anos e depois, ao fim de 9 anos, comprámos esta casa e viemos, mas entretanto tivemos 2 filhos, o terceiro depois já nasceu aqui e começávamos a ir à missa, que era na escola Saint-Martin com o padre Araújo, que fazia as missas aos domingos, e começámos, os nossos filhos foram criando. O meu mais velho veio fazer 5 anos aqui, o meu segundo veio fazer 3 anos, que eles têm 2 anos de diferença, e nós começámos a entregá-los na comunidade. Começou a haver uma escola portuguesa. A senhora lembra-se quando começou a escola? A escola começou naqueles anos de 80, 70 e pouco, 80, quando nós viemos para aqui. Sim. Já tinha a escola portuguesa, então, que era a dona Olga Fraga, que era estava ocupada sempre, até hoje. Eu acho que ela hoje, coitadinha, já custa, não sei se a escola ainda funciona agora, neste momento não sei. Mas então nós, para pôr os nossos filhos na catequese e na escola portuguesa, eles fizeram os sacramentos. Os sacramentos, fizeram a primária, porque aqui era só até a primária. E fizeram a escola primária em português. E depois começaram então a pensar em construir a igreja portuguesa. Onde os senhores também foram úteis? Os senhores ajudaram a isso? Sim, nós ajudámos quando pusemos as primeiras pedras, as 4 paredes, fizemos um grande jantar.
Foi nesse jantar que começou então a minha aventura. A senhora está-me a falar em Laval. Em não? Laval. Então vamos lá a essa parte, porque a senhora estava na Laval a ajudar para construir a irmã Santa Cruz? Não, a igreja de Laval. Ok. E depois eles fizeram então, queriam fazer, claro, para fazer uma ajuda, para fazer um jantar, só tinha 4 paredes, aquela casa. Vieram senhores de Kingston e de Hull ajudar a fazer nesse dia, então vinham ajudar. Tinha a senhora Normanda Raposo, que trabalhou muito, fazia comer para essas pessoas, muita gente que nunca se ouviu os nomes e que trabalharam muito para a nossa comunidade, muito. Depois chegaram a uma altura que vieram ter comigo, queriam-me fazer uma homenagem, porque eu tinha trabalhado muito na nossa comunidade. E eu disse: homenagem? Eu disse: desculpe, mas eu não quero homenagens. Porque se vocês me fossem a fazer homenagem a mim, tinha muita gente para fazer homenagens. E eu não quero magoar ninguém, porque eu não fiz mais do que as outras pessoas. Há outras pessoas que até fizeram mais que eu. E nunca quis ser homenageada por isso. Porquê que eles queriam homenagear? Porque a senhora estava à frente, era a presidente. Eu fui a primeira presidenta portuguesa numa associação. Como mulher? Como mulher. A nossa associação, Nossa Senhora de Laval de Fátima. Fiz o meu melhor possível e estive também na fábrica. Estive também na comissão fabriqueira ao mesmo tempo, e estava nos dois lados. Foi uns anos maravilhosos, que ainda hoje as pessoas me agradecem. Se você falar com, como é que ele se chama, o senhor Arruda, que é polícia, Michael Arruda. Mike, esse rapaz, ele sabe isso, e ele me agradeceu tantas vezes porque ele veio a seguir a mim. Claro. E eu fui presidenta da associação uns 3 anos, estive na fábrica, o Derval também esteve na fábrica e também esteve na associação. De maneira que esse jantar, o primeiro jantar que foi feito ali naquele centro, encheu 400 e tal pessoas que estavam a meu cargo. Já havia muita gente. Estavam a meu cargo de fazer, fizemos, não me esquece, fizemos 2 pratos, fizemos galinha no forno e fizemos bacalhau. Fizemos bacalhau como está e fizemos galinha no forno. De maneira que deu muito trabalho, mas correu tudo bem. Foi maravilhoso, fizemos bastante dinheiro. Eu nunca tinha feito comer para tanta gente. Quer dizer, não fui eu sozinha, não. Tive muita ajuda. Tivemos um azar. Eu fiz caldo verde também. Mas como não tínhamos frigoríficos, eu fiz o caldo verde já à noitinha, tarde da noite. Para depois, quando está quente em geral, não azeda. Mas não, no outro dia chegámos à hora, ao meio-dia. O almoço começava à 1. Chegámos a 1/4 para o meio-dia, fomos buscar as panelas lá abaixo, que estavam à porta da garagem para estar fresquinho, tudo azedo. E agora? O senhor... Normalmente isso acontece quando o tempo está trovoada, não é? Também conta. Pois, não sei, olha, sei que aconteceu. Eu, claro, fiquei preocupada. Estava o senhor, como é que ele se chamava? Era António Raposo? António Raposo. O senhor António Raposo, que trabalhou naquele centro, meu Deus, tanto que ele trabalhou para ali. Ele disse: não, se está na emenda caldo verde, vamos ter caldo verde. O que é que ele faz? Vai buscar batatas, era o Tuablu, que era uma loja portuguesa, vai buscar batatas, vai buscar caixas de couves, o Derval veio buscar a minha máquina de cortar as couves, os homens todos da construção, todos para a cozinha descascar batatas. Eram uns 10 homens a descascar 2 sacas de batatas. E à 1:15 o caldo verde estava na mesa. Aquele senhor era o Tony Raposo. O Tony Raposo era um grande trabalhador.
E assim foi. Depois daí fizemos muitos jantares para ajudar a pagar. Mas como é que era, nessa altura, as pessoas eram mais ligadas ou sente que há diferença em relação a hoje? Hoje eu não vou quase lá porque há dias que eu não posso andar. Sim, mas acha que havia muito mais ajuda? Sim, tinha mais ajuda, éramos mais unidos. E depois tinha uma rivalidade entre a missão e a associação. Sempre houve. Mas eu cortei. Na altura que estive lá e separou. Então? Porque eu falei, tive uma reunião, eu era a presidente, não é? Sim. Então, e resolveu. Eles ouviram-me e resolveu e disse a eles, vamos lá, não somos crianças, somos adultos. O prédio que estamos construindo é para as mesmas pessoas, seja a missão que trabalhe, seja a associação, é para as mesmas pessoas, o centro é o mesmo, Deus é o mesmo. Mas permita-me, Sra. Dona Teresa, perceber bem aqui, porque às vezes já o desconhecido, como é que nasceu a associação? A associação nasceu de um grupo de pessoas que queria formar uma igreja. Nasceu antes da paróquia? Muito antes. A associação foi logo no princípio do padre... Bom, olha, no princípio dos portugueses estarem aqui. Eles se juntavam e queriam formar um grupo. Então daí é que não se quer destruir uma coisa que foi trabalhada com muito empenho. É isso, é um problema por causa disso. E a senhora também é de acordo que se mantenha? Quer dizer, depois que as pessoas se compreendam, a associação fica como um grupo de, como é dizer, loisirs em francês? Bom, de prazeres. De prazeres, de organizar festas. De ocupação, não é? E a missão, a sua parte religiosa. A missão se ocupa da parte religiosa e a associação das atividades. Que nada tem a ver com a igreja. Mas tem aí um problema, porque a diocese quer vir buscar o dinheiro da associação e da missão e depois faz conflitos, porque a associação diz, mas não. Será que esse registro existe no passado? Existe, eles têm. Porquê é que isso não está a funcionar bem? Não sei, olha. Sei que agora, segundo o padre, parece que já não diz missa. O Durval foi lá domingo passado e não havia missa. E depois encontrou um senhor que lhe disse que o padre foi de férias. Ele, coitado, já está cansado, é muito normal. Ele fez 3 igrejas, o padre Araújo fez 3 igrejas e já está numa idade avançada e não tem tido saúde. Pois, porque a partir do falecimento do padre Leonardo ficámos despidos. Pois, é complicado e as pessoas não compreendem. Hoje, as pessoas eu não sei, todos querem é o poder. Todos querem nome e poder, mas não é assim que funciona. Você, quando trabalha benévola, você dá tudo o que tem. Eu posso dizer que fiquei doente, trabalhei muito ali. Por ser também voluntária? Por ser voluntária, fiquei doente, caí das escadas abaixo por causa de... Estava em pânico com certas coisas. Para que tudo corresse bem e depois caí para as escadas abaixo, tive que fazer uma operação e depois daí começou e eu comecei-me a afastar. Mas eu lia, quando nós tivemos aqui o padre André de Roche. Sim, que fui ao funeral também. Ajudámos-o bastante, porque ele veio para aqui, para esta comunidade, não conhecia ninguém, a não ser eu e o Durval. Era só quem ele conhecia. E falava português, já. E ele saiu à hora da comunhão, saiu do altar e veio buscar o Durval para ser ministro da comunhão. Ele no meio de uma missa, como a gente estava, ele dirige-se a mim, você vai me ajudar a... Fiquei... E o senhor lembra-se sempre, não é, Sr. Durval? Sempre. Quando põe para na igreja... É aquele homem que está ali, não é? Sim. Faz falta, não é isso? Essa parte humana.
Faz. E depois também, Conceição, eu também, uma coisa que eu, não posso dizer tudo, claro, é que eu gostei do meu marido quando era jovem, porque ele, você sabe, os rapazes do continente não iam à missa. Ficavam cá na rua à espera que as meninas saíssem da missa. Da igreja. Para olhar para elas, mas não iam à missa. E isso para mim, eu fui criada, não era que o meu pai fosse à missa, mas o meu pai obrigava eu e o meu irmão a ir todos os domingos à missa. E eu gostava muito da religião, gostava e ainda gosto, claro. E sempre fui praticante, tanto que eu vinha da Chebruc até a Mariana a pé, já no outono, com frio, Sim. chegava com as pernas vermelhas. Muita neve, não era? Com neve e frio para vir à missa. Então eu pedia, quando eu pedia a Deus que me desse o Derval como marido, é porque ele ia à missa todos os domingos também. E eu sempre sonhava ter um marido que fosse comigo à missa, não era como os esposos nesse tempo, do continente, que iam para o bilhar da manhã, as mulheres engraxavam os sapatos para eles irem para o bilhar de lacinho, jogar o bilhar, e depois vinham a 1h almoçar. E eu pedia a Deus que não era um homem que eu queria assim. Eu queria um homem que fosse de família e que fosse comigo à missa. E então vínhamos os dois para casa tratar do almoço e da vida. E foi por isso, precisamente, que eu sempre ajudei na igreja e que quando vi o padre André de Rocha buscar o meu marido para ser ministro da comunhão, eu chorei. E disse, meu Deus, eu pedi um homem que fosse à missa comigo, mas eu não pedi tanto como tu me estás a dar. Ser ministro da comunhão para mim foi uma coisa muito grande, ele ser ministro. E depois eu acabei por ser ministra também da comunhão e ajudávamos sempre. E depois o padre André da Rocha, coitado, ele tinha os seus problemas, que era diabético também, hoje eu compreendo. E nós fomos à diocese pedir, sabíamos que estava aqui o padre Arruda, que era um jovem, e então fomos à diocese pedir para o padre Arruda vir para a nossa igreja. Mas diga-me, a senhora, permita-me buscar um bocadinho, será que a senhora no seu santuário espiritual não teria também uma vertente para a vida religiosa? Alguma vez chegou a pensar nisso? Não, nunca pensei. Não? Nunca pensei. Porque a senhora é muito devota, não é? Eu sou devota, mas eu posso dizer que sou mais como a Madre Teresa de Calcutá. Gosto de ajudar as pessoas. Trabalhei, antes da igreja ser feita, trabalhei com as pessoas idosas, um projeto que o Sr. Manuel Botelho foi buscar ao governo. A Madame Lise Bacon deu-nos um projeto e ele veio-me buscar para trabalhar nesse projeto. E era trabalhar com pessoas idosas, levar as pessoas aos médicos, ir a casa ver o que é que elas necessitavam. E era assim, formei 3 grupos de jovens da nossa comunidade. Os jovens naquela altura, os pais eram muito fechados. Os meninos ainda podiam ir às atividades, mas as meninas não. Dona Teresa, permita-me buscar essa parte, porque eu sei que na Santa Cruz existe o grupo de jovens. Isso foi a partir daquilo que a senhora formou? Não, não. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Isso mas porquê que hoje não há grupo de jovens em Laval? Não há nada. O que é que aconteceu? Está tudo destruído, o meu filho ainda tentou, mas depois tem aquelas pessoas com aquelas... São jovens, mas têm umas ideias muito antigas. E o meu pai era assim, e o meu pai era assado, e o meu avô... Não é isso. Hoje nós vivemos noutra época. Não vais buscar o teu pai nem o teu avô. Vamos viver na época em que estamos. Os jovens precisam de se encontrar. Porque quando eu... desculpe, deu agora outra vez ir para trás. Quando eu cheguei e fomos para a Igreja Santa Cruz, tinha muitos jovens, não é? Porque os jovens, tinha muitos imigrantes que vinham,
e muitos jovens iam para ali. Você sabe os casamentos que saíram dali, daquela igreja? Não fomos só nós, saíram muitos. Só num dia tivemos 11 casamentos. Quem é que vos Fomos casou? convidados, foi o padre Frederico Fatela, que Deus tem. O padre Frederico Fatela teve 15 anos na terra do meu pai, ele conhecia-me muito bem desde criança. Ele era natural de onde? Ele era dali, daquela zona. Eu não o posso dizer, mas era Ceia, ele era dali. Serra da Estrela? Era, pertencia à Serra da Estrela, ele era daquela zona. E daquele grupo de jovens, se você for para Anjou, se for para Santa Teresa, se for para Laval, se for para Montreal, você encontra os trabalhadores comunitários saíram daquele grupo de jovens. A senhora é tão feliz e tão, diria, rica, porque o filho, Vítor, chegou a presidente da Filarmónica. Sim. Ele não deixou cair os valores da mãe, ou do pai também. E o meu Nelson teve quase 30 anos no folclore. O meu Nelson começou o folclore, tinha 7 anos. Foi no dia 1 de julho, a Madame Lise Bacon vinha fazer uma visita aos nossos portugueses e então pensaram em organizar uma dançazinha com os meninos da escola. Para apresentar a Madame Lise Bacon. E então o meu Vítor tinha 5 anos, começou a dançar o folclore, e o meu Nelson tinha 7. E o Nelson esteve no folclore sempre, nunca saiu. Houve muitos que saíram, entravam, saía. Ele não, ele gostava muito de dançar o folclore. E ele esteve lá desde o primeiro dia até ao dia que deixou, depois de casado, quando ele deixou o folclore. E o Vítor, quando chegou aos 14 anos, ele nunca gostou de folclore. E o pai punha-se cá de trás, quando estavam a dançar. Vítor, levanta-me esses pés. Vítor, levanta-me esses pés. E o Vítor não, eu já disse a vocês que eu não gosto de dançar o folclore, eu quero ir para a música. Gostava da música. E o meu Vítor no secundário havia uma certa altura que a escola iniciou os jovens a juntar dinheiro para abrirem uma conta no banco e todos os meses metiam um bocadinho de dinheiro lá. E ele sempre punha: mamãe, eu posso ter, mamãe, eu posso ter. Não. E nós dávamos, encorajávamos. Quando o Vítor chegou aos 14 anos e falava muito e ia para as festas, punha-se a ver tocarem os instrumentos e aquilo tudo, e o Vítor foi para o secundário na escola São François e tinha música. E ele foi, mas quando ele foi só tinha um trombone. Naquela altura só tinha disponível o trombone. E ele pegou no trombone e começou a tocar na escola, começou a ganhar um gosto, e aos 14 anos disse: vocês queiram ou não queiram, eu vou para a música. E eu estou a escolher qual é, ainda não sei qual é. E depois escolheu a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, tinha lá algumas pessoas conhecidas, mesmo que na outra também tinha, mas era todos a puxar. As duas filarmónicas: Vítor, vens para a nossa, Vítor, não, vens para a nossa. E ele escolheu. E você sabe com aquele dinheiro o que é que ele comprou? A sua primeira trombone. Com o dinheiro que ele juntou no secundário. Custou quanto? Não me lembro, foi 300 e tal dólares, penso, que ele ainda, penso que ainda tem. Que ele já comprou uma outra, mas ainda tem essa. De maneira que ele sempre gostou da música e gosta de tocar, e então ele depois deu-se todo, eles necessitavam e ele deu-se toda a música. Foi. Você, Durval, e o seu filho gostava de jogar, ou os seus filhos, de jogar instrumentos consigo ou não? Ou você não conhece música? Eles tentarem. O senhor sabe música? Não gosto muito de música, sim, mas nos instrumentos para tocar não tinha paciência, não dava certo na primeira vez, a segunda também não, entreguei
integrei o dono. Então, eles não cantavam consigo? Em casa? Não. Não? Não. Não. Olha, mas o senhor, uma coisa é certa, não fugindo muito do assunto, é aqui um espaço tão bem cuidado na vossa casa, não faltam aqui legumes. Quem é que os faz? Quem é que cuida deles? Eu vou comprá-los e ela que sabe escolher e eu que planto. Sim, o senhor tem aqui que legumes? Quais são os legumes que o senhor tem ali? Tem tomates. Sim. Mais o quê? Oh Jesus. Feijão. Abóboras. Sim. Abóboras, quase tudo. Eu não ligo o nome. Elas outras põem-se aqui, depois põem-se ali e eu coloco lá. Ok, muito bem. E o senhor gosta, não gosta? E tem cebolinho, olha aqui o cebolinho, e figueiras aqui, meu Deus, que beleza! Muita coisa, é porque ela gosta muito de tudo. E quando não estiver tudo cheio, ela não descansa. Olha, e tem alface, tem um limoeiro, tem flores, tem aqui a pereira tão bonita. Isto aqui é Portugal, não é? É Portugal num ponto pequeno. Aqui é Portugal. Mas as saudades são tantas da Dona Teresa, não são? Agora já fiz não o tem luto. Saudades. Já fiz o luto, já não. Não precisa de lá ir. Agora não. Fomos lá há 2 anos, o Vítor comprou a casa dos meus pais. O Vítor ficou com a casa dos meus pais e eu fechei tudo, fechei a conta do banco, disse adeus a Portugal, ia no avião, tinha um senhor que estava ao meu lado à janela e eu disse, senhor, se você não se importava, quando o avião levantar, deixa-me sentar aí, porque isto é a última vez que eu venho a Portugal e eu quero dizer adeus. E fui para a janela chorar e dizer adeus. E o meu luto foi aí. Porquê que a senhora... Eu não tenho forças para viajar. Não tem força. Eu não tenho forças. Ainda ontem eu estava aqui no quintal, vim apanhar manjericão e eu estava tão contente ali, de repente dá-me uma dor na barriga. Não é pipi, já é... Mas a senhora... Eu não me controlo, não posso... Mas a senhora tem alguma coisa que... Pelo menos há uma gratidão. O seu filho vai continuar com o legado. Sim. Porque se essa casa era uma pertença, ele toma conta disso. Sim, já mandou arranjar. Agora quando forem no verão já está a casa arranjadinha ao gosto deles. E pronto, e ele diz que se os irmãos quiserem ir, a casa está lá, que não é problema, mas eu viajar não posso, não tenho confiança em mim, não tenho força, não tenho força. Você, Durval, e o senhor tem saudades de ir a rabo peixe? Não. Tem? Muito. Mas eu não posso lhe deixar aqui sozinha, ela não pode andar, vamos andar, compreende? Olha, quando nós somos novos, queremos comprar coisas e não podemos, não é? Sobretudo quando estamos a criar 3 filhos como nós e pagar uma casa. E agora, chegando à nossa altura, nós temos dinheiro para comprar, mas não tenho forças para ir à loja buscar, muitas vezes. É ele que me vai fazer as compras. Lá vem um dia que eu lá ganho um bocadinho mais de força, tu vens. Eu lá faço um sacrifício e lá vou, mas sempre com medo, não é? E pronto, e estamos aqui assim, somos felizes aqui no nosso cantinho. Ao domingo, quando veio à missa, fui buscar a minha hóstia, e levo uma caixinha que ela tem para ela. Diga uma coisa, senhora Durval, o que é que mais gosta na sua senhora? Diga lá, o que é que mais aprecia nela? É a comida. Não é a cozinha. É cozinha. Mas a fazer o quê? O que é que ela é boa a fazer? Não tem nome, é tudo. Por exemplo, o que é que gosta de comer? Um assadinho? Não, eu gosto mais de peixe. Ok. Qual é o peixe que faz? Não tem escolha. Sardinha? Não, sardinha está no último lugar porque a espinha está logo ali, compreende? Então, qual é que o senhor gosta? Chicharro? Bacalhau. Bacalhau, quando eu dou picada, são 2 bacalhaus, um não dá, é só para uma semana.
Pelo menos haja saúde para comer bacalhauzinho, não é? É verdade. Ó, Sr. Durval, e os mercados que o senhor, ou comércios que existem na comunidade, o senhor recorda-se dos que começaram há muitos anos, por exemplo, o Soares, Sim. mais o Sá. Eu vi no primeiro. Martins. Eu era ainda Sim. tinha minha idade. Qual era? Tinha no Hotel de Ville, Sim. acima da Sherbrooke, no açoriano. Reis, o senhor Reis. Era Reis. Reis, sim. Sim. Esteve lá, mas eu depois... E o senhor lembra-se da Pombalense? Sim. Sim, também. Também era importante, Tinha a segundo me falaram. Pombalense, tinha o Martins, que foram os nossos amigos que abriram. Eles abriram, quando nós chegámos em 66 não tinha mercearias, tinha assim pequeninas lojas, como chamam hoje, dépannage. Sim. Olha, e a nível Mas de não pão, tinha. onde é que os senhores se aviavam? O pão tinha, depois quem foi começar a fazer o pão era a Levin, a padaria Levin, que era de Juízes. Os romados também tiveram ligados depois? Os romados já foi Mais tarde. muito depois. Era. E tinha a padaria que o meu compadre trabalhava, que distribuía pão aqui em Laval, que foi dos Fragas. Foi dos Fragas e foi do Sr. João da Mota. Sim. E o Sr. João da Mota é que vendeu aos Fragas. Ao José Fraga e ao António Fraga. Quais são os comércios da Dona Teresa que a senhora ainda recorda que eram tão vividos ou que as pessoas portuguesas iam lá comprar? Era São Martin, que eu falei agora do Fraga, que era na Príncipe Artur e Colonial, foi lá que eles abriram. Era o Pombalense, era... próximo da São Lourenço, não era esse comércio? Era. Já me era recordo. entre a Depois Colonial foi e vendido a mais São tarde. Dominique. Lembro-me disso. Era esses, tinha mais, mas nós morávamos ali ao pé da Sherbrooke, era mais esses que nós íamos. Era mais esses que era o Martins. Era. Mas era uma referência no bairro, não era? Eles abriram depois de nós chegarmos cá. Tiveram muito sucesso, toda a gente ia lá. E depois tinha o Soares, quem é mais acima. O Chouriçor também o veio mais tarde. Também já foi uns anos mais tarde, mas foi. Pertencia o comércio a outra... O Chouriçor pertencia à irmã dele. Foi um casal, como é que ela se chamava? Já não, era Melo. Era a Maria Mel. Ela trabalhava na fábrica, numa fábrica. E depois decidiram ela e o marido abrir aquela lojinha em frente ao Soares. E nós até chegámos a ir lá às compras também. E depois daí é que veio o irmão que ficou com aquilo e começou então a fazer os chouriços e as morcelas e isso tudo. Nossa Dona Teresa, a senhora é muito ligada à Igreja e o Divino Espírito Santo para o povo açoriano é o ponto central. Eu sei que o Santo Cristo é uma festa que pertence, foi a primeira, que é religioso, não é? Inteiramente religioso. O Divino Espírito Santo também é. Mas o Divino Espírito Santo já veio mais tarde, não é? O Santo Cristo já veio no sangue do corpo e o corpo do povo açoriano. Mas a senhora acha o Divino Espírito Santo, que antigamente se fazia, é da mesma maneira como se faz hoje? Não tinha aquelas capas, nem aquelas meninas, nem aquelas rainhas, era mais simples, era mais simples. Mas segundo eu me lembro, eu penso que foi o Padre António Araújo que começou a festa do Espírito Santo aqui em Laval. A primeira festa do Divino Espírito Santo que foi aqui em Laval, que eu me lembro que começaram. Gostava desse tempo? Sim, nós ajudámos Durval e eu sempre. O Sr. Durval gostava desse tempo de ligar-se ao Divino Espírito Santo? Era como que fosse na minha casa. A minha casa precisa fazer isso, eu vou lá fazer também. Sempre metido, sempre.
Nossa, Dona Teresa, a senhora disse-me que era uma mulher feliz porque tem uns bons filhos, tem netos, Tenho é uma mulher filhos completa. maravilhosos. Tenho filhos maravilhosos e netos maravilhosos. Mas há uma coisa que a senhora ainda não falou. Que a senhora não guardava só os seus filhos, guardava os filhos das outras famílias. Sim, eu comecei a guardar crianças em Montreal antes de vir para esta casa. Porque eu, quando tive os meus filhos, eu via aquelas senhoras com os filhos ao colo, na neve, com os carrinhos. E eu dizia ao meu marido, eu prefiro comer hot dogs todos os dias, mas ser eu a guardar os meus filhos. Isto era o que eu dizia, eu prefiro não comer steaks, nem carne. Eu como hot dogs todos os dias se eu tiver que guardar os meus filhos em casa. Mas é isso que eu quero. E então, eu morava na Linton, ou num prédio na Linton, num apartamento, na Cotonege. Havia muitos portugueses lá também. Mas eu guardava, até por acaso, era só os meus sobrinhos, que até nem os portugueses, eu não tinha muitos portugueses, era mais franceses. Então comecei a guardar os meus sobrinhos, o menino do meu irmão, o menino da minha cunhada, e foi assim que eu comecei. E eu dizia, eu punha-me assim a fazer contas. Bom, se eu fizer as contas dos 2 que eu tinha que pagar, não é? Para me guardarem, e com os 2 que eu ganho, já é ganho, porque não pago os meus filhos, já é um ganho. E aqueles 2 que eu estou a receber dinheiro, é outro ganho. E então era assim que eu fazia. Fez uma garderia? E fiz uma garderia resistada mesmo, era a titia, garderia titia. Eu dava os papéis para os impostos, ao princípio não, mas depois, quando vim aqui para a Laval, tinha então crianças, tinha franceses, tinha gregos, tinha portugueses, então iam à igreja portuguesa perguntar informações se conheciam alguém que guardasse crianças. Então diziam-me e as pessoas vinham. E foi o trabalho maravilhoso, por isso que eu digo que eu sou feliz, fui muito feliz. Ainda ando hoje à procura do menino que eu guardei há 9 anos. Era isso mesmo que eu iria perguntar, se ainda hoje encontra essas crianças que são adultos e que... Sim. O Jonathan, ele dizia-me assim, titia, eu vou ser piloto quando eu for grande. E eu dizia, vais. Está bem. Não, podes ser, muito bem, se tu gostares, se tu tiveres ambição, podes ser. E ele é piloto hoje. Mas no dia que ele se foi embora até hoje, eu nunca mais o vi. Porque o menino tinha 9 anos, ele vinha para aqui, mas eu não brincava, eu não fazia atividades com ele. Nas férias da escola. E aquilo me custava ver uma criança fechada numa cave todo dia. Ele podia vir cá para fora e tudo, mas... a criança não vinha. E depois, ao fim de 9 anos, que ele teve aqui 9 anos, eu tinha as outras crianças, fazia atividades cá fora, tudo, eu tinha os meus horários, tinha tudo. E eu disse aos pais, eu achava que você devia de pôr o seu menino no campo, mesmo ele pode vir para aqui de manhã, ele vai ao campo e depois vem para aqui. A mãe não gostou, tirou-me. Tirou-me até hoje, nunca mais o vi. E então, todas as vezes que a minha irmã mora em Novo Brunswick, eu digo a ela, pergunta o nome do piloto. Porque eu gostava de ver aquele menino ainda. Está a ver a saudade, o laço que se cria em cuidar, não é? Mas quando eu vou à igreja e todos os lados que os pais estão lá, eles vêm-me abraçar e as crianças vêm-me falar. E mesmo do grupo de jovens encontro muitos já adultos. Os que estão no folclore agora foi dos meus jovens, tiveram nos meus jovens, voltaram para o folclore. E um dia estava no centro, que há uns 3 anos, e veio um rapaz alto, bonito, ter comigo, assim, em frente a mim. E ele diz-me assim, senhora não é a senhora Teresa Faria? Sou, porque era mais conhecida por Teresa Faria. Sou. A senhora não se lembra de mim? Eu disse, não, Emanuel. Ele chama-se Emanuel. A senhora sabe, eu nunca mais me esqueci da senhora. Eu posso dar um abraço e um beijinho à senhora?
E ele abraçou-me com tanto carinho. Ele disse: eu venho agradecer de tudo o que a senhora me ensinou. A senhora sabe, em setembro eu vou casar. E vou casar pela igreja e eu nunca me esqueço daquilo que a senhora me ensinou. Porque eu também fui catequista. Pois, exatamente. Eu fiz tudo nesta comunidade. A senhora realmente... E vinha muita gente que vinha me agradecer, ainda hoje vem ter comigo e me agradecer desses jovens e essas crianças que eu guardei. Era como se fosse uma avó, uma titia, uma titia para todos. Era a do Sr. Soares, eu guardei os meninos. A Isabel e a Manuela. Eu guardei os meninos da Manuela. Os meninos. Já os filhos da Manuela. Os filhos da Manuela, eu guardei os dois. A Cristina era pequenina, era tão rabinho. Come Cristina. Passava a vida nisso. Sou feliz. Até que no outro dia, eu disse aos meus filhos, no dia que o meu Daniel teve o seu diploma, que acabou a universidade do seu curso e isso tudo, o mais novo, eu agradeci a Deus e disse: agora podes-me levar, Senhor. A minha meta chegou ao fim, fiz tudo o que eu podia na minha vida, que eu gostava, fui muito feliz, até hoje cumpri a minha missão. Você, Durval, a sua esposa, falando assim, é uma heroína. Não é uma heroína ela? Sim. Não é? É um modelo. E das boas mesmo, sempre pontual, nunca vê uma dificuldade, o que pode acontecer, entra logo para dentro e vai fazer o que for preciso. Resolver. A qualquer momento. Ainda hoje até já fiz uma brincadeira com ela, que tinha sede, estava na cama, vai-me trazer um copinho de água. Ela faz. Que lindo, que lindo. Sra. Dona Teresa, isto daria muita conversa, Sim. Mas há uma coisa que eu gostaria de tentar conhecer melhor. A senhora tem netos? Tenho 6 netos. Qual é o maior orgulho que a senhora tem quando olha para os seus netos? É o quê? A educação que os pais lhe dão. Eu fiz tudo para educar os meus filhos, fizemos tudo, tirávamos horas depois do jantar, eu e o meu marido, para dizer aos meus filhos: estudem. Façam sacrifícios de estudarem, porque as pessoas que têm cursos universitários são esses os últimos a não ter trabalho. São esses. E o Durval, na profissão dele, muitas vezes tinha que ir para São Más, no intervalo do verão, do outono e aquilo tudo, e pronto, faltava trabalho, e ele ia para São Más uns meses e depois pronto. E o pai dizia: estudem, filhos, estudem, para não acontecer como o papá, que está à espera que o correio chegue com o cheque do governo. E então os meus filhos todos estudaram. O meu Nelson teve na escola 25 anos, o mais velho, 25 anos, sem nunca chumbar. Chumbou no último ano, mas isso é outra história. Não chumbou, mas acabou por desistir ao fim de uns meses do curso, mas foi 25 anos de escola que ele teve. O meu Vítor sempre incansável com a sua escola. Eu, graças a Deus, tenho uns filhos maravilhosos. Falam 3 línguas, têm o diploma de 3 línguas, ensinam os filhos a falar português. Era isso que eu iria chegar. Todos. O orgulho e a importância da língua portuguesa neste país, não é? O Vítor fala português com os seus filhos, o Nelson fala português com os seus filhos. Em casa, sempre. E a minha netinha, que vai fazer 3 anos para novembro, fala português e espanhol. Já fala 2 línguas com 3 anos. E sabe que assim é a moda da mamã e assim é a moda do papá. O português é o papá e o espanhol é a mamã. E não posso pedir mais a Deus que aquilo que Ele me deu. Que tem recebido, não é? Tenho recebido muito, muito. Eu tenho dado a minha vida pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, criei-os a todos.
os meus netos, criei-os a todos. Nossa, Dona Teresa e Sr. Durval, vocês são mais portugueses ou mais canadianos? Eu diria metade. Gosto muito de Portugal, mas pronto, o meu pai tirou-me a vez de poder gostar mais e de poder continuar, saber o que é que Portugal tinha para mim, o que é que eu tinha para Portugal, porque vim com 15 anos, uma jovem, não posso dizer que Portugal me deu isto, não me deu aquilo, não. Pronto, deu-me o ar para eu viver até aos 15 anos, mas o resto. E o Canadá deu-nos muitas coisas, eu também esqueci-me, tirei o curso de enfermeira auxiliar, mas depois, aí está mais a história, mas depois disseram-me que era por chamadas, que era aos domingos e trabalhar de noite por chamadas, e eu disse não. O meu marido gostava de ir às festas portuguesas, eu levava o carro, ainda fui tentar. Mas eu chegava a casa e ele tinha uma cara assim grande, porque ficava com os filhos e sem carro não podia ir às festas. Então foi quando eu desisti, tenho o diploma, mas serviu-me para as crianças. O Sr. Durval, e a senhora? A senhora é mais canadiano ou mais português? Português. Ah, é? Português, sim. Ah, é? Eu não sou capaz de falar consigo inglês ou francês, é português. Olha, no meu irmão aqui é diferente. Que é sempre em inglês e eu respondo em português. Mas diga-me, senhora, está grata ao Canadá pela oportunidade da vida? Sim, senhor, estou sim. E acha que há melhor país para viver no mundo que o Canadá? Não está muito longe de não ser. Quem quer viver bem aqui no Canadá também tem que fazer o seu esforço, tem que ir trabalhar um bocadinho, vai trabalhar, se queres melhor de vida, não é à espera de cheque ou da somagem, não dá. Hoje, os imigrantes que vêm têm tudo, têm casa, têm cheques, têm tudo. Nós quando viemos não tínhamos nada, tivemos que sair de casa, trabalhar para pôr o pão na mesa, para ajudar os pais. O meu marido trabalhou para os pais dos 16 aos 26. Eu trabalhei para os meus dos 15 aos 21. Não estou arrependida, os meus pais reconheceram, casaram-me com tudo que eu necessitava. E era assim a vida naquele tempo. O Canadá deu-nos possibilidades. Eu podia ir para a escola, eu podia ter ido tirar mais cursos, mas eu sentia-me feliz daquela maneira. Sempre gostei de aprender, mas eu nunca gostava muito de estar fechada numa escola. Não, nunca fui ambiciosa para fazer grandes estudos. Aprendi tudo, minha mãe me ensinou de tudo. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia, foi uma grande mulher, sabia tudo. Gostava que as minhas netas guardassem os seus valores portugueses que nós lhe passámos e que os pais passaram, e que um dia eles também possam ensinar os seus filhos a falar português e a mostrar-lhe a história e isso tudo, porque o Durval, Faria, o nome de Faria vem do Alcaide Faria, que foi para os Açores. E, quer dizer, o Durval tem sangue. Eu também tenho sangue Faria, minha mãe é Faria. A minha mãe também tem sangue Faria. Eu sou mais dos santinhos. Que eles dizem que é o nome dos santos que vem de pessoas que nasceram fora de casamentos. Nasceram fora de casamentos e foram postos nos orfanatos. Certo, o meu avô foi. O meu avô. Isso é o que dizem, não é? O meu avô foi. Se é dos santos por causa disso, não sei, mas olha, o meu avô e se nós tivéssemos que dar aqui recomendações ao futuro, à nossa juventude, o que é que os senhores gostariam de dizer aos vossos netos, à sociedade, à juventude que está agora numa caminhada, não é? Sim, eu diria para eles mostrarem os valores portugueses aos seus netos, aos seus filhos, para começar aos seus filhos e aos netos. Isso está-se perdendo muito.
Tem muito poucos que dão esses valores aos filhos. E há aqueles responsáveis das escolas e das igrejas e isso tudo, que façam um esforçozinho para mostrar aos nossos jovens a nossa cultura e que continuem, sempre dando valor ao Canadá. Claro que o Canadá é um grande país e nos acolheu os nossos antepassados, mas é isso que eu desejo que façam. Penso que os meus estão encaminhados nisso, mas o futuro dirá. E o Sr. Durval? O que é que o senhor gostaria um dia? Nós sabemos todos onde é que termina a nossa missão da Terra. Pois. O senhor gostaria de ficar no Canadá ou nos Açores? Nos Açores eu conheço pouco. Tenho ido, infelizmente, muitas vezes à nossa casa, não é casa? Continente. Não. Aonde? Ao cemitério. Pois já, ok, muito sim. bem. Sim, é isso. Muito bem. Funerais. Sim. Eu vou dizer a última vez. Oh, adeus. Sim. Tenho isso muita vez. Em Portugal, ninguém me conhece, eu nem conheço ninguém. Eu prefiro ficar aqui. Quer ficar no Canadá? Sim. Mas o senhor é tão português, não é, Sr. Durval? Sim. O senhor chora por Portugal? Gosto muito, nunca chorei por ele, mas tenho um amor também. Agora, por exemplo, temos o futebol, não percam um jogo que seja o que for. Tudo coisas que entendi e brinquei com isso tudo. Vou sempre em prioridade, põe sempre em prioridade. Vai buscar. Sim. É bem difícil. Nós já temos o nosso lugar, já compramos o nosso lugar e ficamos em Laval. Para verdade, esqueci-me. Nós já temos tudo arranjado para não dar trabalho aos nossos filhos. Já está tudo decidido, tudo pago e vamos ficar em Laval, dentro de uma caixinha na parede e é só. Mas que grande prazer ter estado convosco e ao ar livre conseguirmos conversar e ter um conhecimento melhor da vossa chegada. Haveria tanta conversa para estarmos aqui a dar a conhecer às pessoas, mas na realidade é tão feliz de saber que a senhora serviu a comunidade e o Sr. Durval também ao seu lado, a apoiá-la. Sempre nos apoiamos um ao outro, sempre. Obrigada a vocês, realmente gosto. Foi um prazer muito grande, mas eu tinha conversa que dava para todo dia e mais para a noite ainda. Há muitas histórias. Eu acho que é todas as famílias, não é, que terão muitas histórias para contar. A senhora já pensou em escrever um livro? Eu escrevo versos para os meus netos. Então, e para os meus filhos. Aconselho que possa fazer uma... Já pensei muitas vezes. Já. E sou feliz, se morrer hoje ou daqui a bocadinho, morro feliz de estar nessa terra, neste mundo. Fiz o meu melhor que eu pude para todos à minha roda. E tem aqui um sítio tão fresco, aquelas flores tão bonitas, maravilhosas. Sr. Durval, que maravilha! O senhor apoiar a sua senhora. Obrigado. Mas é pouco... Muitas vezes sou eu que vou regar. Muitas vezes, quando ela está muito ocupada ou que não posso fazer, Olha, já fui provar as framboesas. Sim. São boas as framboesas? São doces, são. Essa semana já apanharam 3 vezes. Sim, uma caixa grande. E tem hortenses, parece que está nos Açores. Tem muita coisa. E coisas portuguesas que não sei, flores portuguesas que por aí. Não sei nem é que ela foi roubar isso. E na frente também. Comprar não se vende, nem quer ver aqui. Olha, mas tem ali alface. Vais apanhar uma alfacinha, a gente vai fazer. Olha, é um prazer muito grande. Obrigada pelo vosso carinho de nos acolher. Sempre e que Deus vos abençoe e felicidades. Muita sempre saúde às para ordens vocês. E muito obrigada a vocês do trabalho que fazem, que estão fazendo.
vocês fazem cada semana um romance. E eu, das vezes, começo a ver já tarde e vou às 3 horas para a cama porque quero ver o fim do romance. Gosta, não gosta? Gosto muito. Acho que muito. a comunidade merece, não merece? É, merece. Vocês fazem um trabalho maravilhoso e é isso que fica. Muito é obrigada. o amor que damos e o amor que recebemos. É verdade. E mais nada. É o que a senhora tem feito ao longo da sua vida. E vocês, é isso que vocês fazem com muito amor. A gente vê que vocês fazem esse trabalho com muito amor e muita dedicação. E um grande obrigado a vocês por isso. Agradecemos muito as suas palavras, são muito apreciadas. Bem-aja por ter recebido tão bem. Sempre às ordens. Como Obrigada quiserem aos vir, senhores. Conversa não falta. Obrigada. Não tem vergonha. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Bate pedra, pedra, bate, ao fim do coração. Bate pedra, pedra, bate, qual é a nossa paixão? Bate pedra, pedra, bate, oh minha farinha. Bate pedra, pedra, bate, és tão linda e és tão fina. Bate pedra, pedra, bate, ao fim da paixão. Bate pedra, pedra, bate, sai do meu coração. Bate pedra, pedra, bate, ao meu amor não se tem. Bate pedra, pedra, bate, por mim não ficas solteiro. Por mim não ficas solteiro. Já há frenesi, da rua abaixo o cano está à cabeça. Olha que eu não acho. Mas é mesmo assim, mesmo que não te apeteça. Ai, está tão vizinha. O quê? A sardinha, a sardinha. Oh meu rapazinho, toma lá cautela. Tem mais juizinho. Quero ela, quero ela. Não sejas antola nessa lavada. Guarda a piadola Para quem, para quem? para chamares à tua irmã. Para chamares à tua irmã. Quero lá ver isto, será que posso amar? Quero lá ver isto, só te quero namorar. Vira o pinho sempre, sem má intenção. Para não te caia o dente, o dente. Mas tu és minha paixão. Olha-me para este, com falinhas mansas. Olha-me para este, ai, tanto me cansas. Se és tão inocente, pede-me a mão. Isso se eu quero. Conquistar meu coração. Está a enganar, linda calçada, tanto que trabalhas. Ai, sim, minha amada. E a reparar, tu jamais te atrapalhas. Ai, como se é feita O quê? a calçada tão perfeita. Oh, minha menina, artefeita à mão, que se ilumina. Bate logo o coração. Eu não te menti, serás sempre minha, só te quero a ti. Não sei, não sei. Paixão desde que te vi. Paixão desde que te vi. Quero lá ver isto, será que posso amar? Quero lá ver isto, só te quero namorar.
lá ver isto será.